Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos mais uma vez aqui para falarmos um pouquinho dos ensinamentos que a espiritualidade superior nos deixou. Mas vamos aproveitando a ocasião para mantermos nosso pensamento elevado em Deus, agradecendo todas as boas inspirações do plano espiritual e já pedindo licença para que comecemos mais uma palestra, um conhecimento que será difundido através da palestra doutrinária, visando nos ferramentar para obtermos sucesso na nossa encarnação. Pedimos, Pai, que nossos trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor, de harmonia, de muita compreensão. E que possamos levar a todos aqueles conhecimentos que a espiritualidade superior acha necessário para o momento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, hoje nos coube conversar com vocês sobre amor e caridade. Na realidade, quando a gente lembra daquele estandarte de Ismael, fincado na terra do cruzeiro, era fé, amor e caridade. As três qualidades são importantíssimas, mas Jesus só botou uma como condição da felicidade futura, que é a caridade, né? E se nós lembrarmos que a caridade é o único lugar, é o único meio que Jesus nos deixou como caminho para a casa do nosso Pai, ou seja, para a nossa casa, verdadeira casa, que é a nossa casa espiritual, nos lembramos também que a expressão máxima da caridade é o amor incondicional, né? E nos faz lembrar também de outros conhecimentos, para a gente fixar isso, de que estamos tendo uma oportunidade na carne, na matéria, para expurgarmos algumas coisas que não conseguimos fazer em outras encarnações. Então, a gente sempre deixou alguma coisa para trás e vem se acumulando, e essas coisas que a gente deixa para trás nos faz ter que retornar à carne para tentar resolver. Então, estamos nós aqui, mais uma vez, nessa oportunidade, seres espirituais que somos, tendo uma experiência na matéria, né? Então, falando sobre isso, falando sobre os caminhos que Jesus nos deixou, os ensinamentos que Jesus nos deixou, como um caminho seguro para obtermos sucesso nas nossas encarnações e continuarmos a nossa jornada de ascensão espiritual. Tudo que nos colocam numa encarnação visa a nossa evolução espiritual, a nossa evolução moral, a nossa evolução ética. É para tudo que serve, todas as nossas provas, nossas expiações, né? Lembrando que as provas são as coisas que a gente traz de outras encarnações, e as expiações são aquelas coisas que a espiritualidade nos coloca no nosso caminho para testar a nossa fé, no processo, né? Quando a gente está com essa fé consolidada, a gente não vai esmorecer por nenhum tipo de prova, nenhum tipo de expiação, porque a gente sabe que isso faz parte do processo. E por quanto mais a gente conseguir passar por essas provas e expiações de uma maneira digna, de uma maneira construtiva, refletindo em porquê daquelas dificuldades e vislumbrando um futuro, modificando a nossa vida através dessas dificuldades, através dessas provas, modificando a nossa vida numa maneira de que a gente possa melhorar sempre, evoluir sempre. O Livro dos Espíritos nos traz as leis morais, e algumas das leis morais são importantíssimas, as leis de sociedade, né, e a lei de progresso. Para a nossa palestra aqui é muito legal. Lei de amor, né? Então, pensando da seguinte maneira, nós temos que evoluir, somos obrigados a evoluir pela lei do progresso, tanto nós quanto o planeta, né? Mas, para que isso aconteça, eu tenho que entender algumas coisas na minha jornada.
algumas leis em que a espiritualidade nos deixou como esse guia seguro, né, volto a dizer, para obter sucesso na encarnação. A primeira delas é entender que só existe um caminho, que é o amor incondicional, né? Deus, lembre-se todos, nas obras básicas foi perguntado qual era o primeiro mandamento, é amar seu Deus sobre todas as outras coisas, e o segundo mandamento mais importante é amar ao próximo como a si mesmo. Já matou a charada, já matou a ideia de que o que nós temos que fazer para o futuro. Amar a Deus acima de todas as outras coisas, muito fácil. Agora, amar o seu próximo como a si mesmo, aí a coisa dificulta. Aí começam as dificuldades nas nossas encarnações. Por quê? Porque, normalmente, nós dividimos as pessoas em afetos e desafetos. Os afetos a gente ama, adora, convive, gosta, abraça, beija. E os desafetos a gente quer o rigor da lei, né? Mas quando é para a gente gosta que as pessoas sejam justas conosco. Então, para eu poder receber justiça na minha existência, para eu poder receber justiça quando desencarnar, eu tenho que ser justo. Eu tenho que tratar as pessoas como se fossem todas iguais. E aí, a gente começa a pensar nesses profundos ensinamentos que Jesus deixou para nós como esse caminho, né? Quando se diz que o amor incondicional é a expressão máxima da caridade, a gente fica pensando da seguinte maneira: e as pessoas que a gente não gosta, e as pessoas que não gostam da gente, como é que a gente vai fazer com elas? Toda a mídia social hoje nos impele a odiar as pessoas que não são iguais às nossas, que não têm a mesma nossa orientação, que não pensam como a gente. Mas será que é isso mesmo que a gente tem que fazer para evoluir? Eles dizem que não. Eles dizem que a gente tem que amar até os inimigos da gente, até aquelas pessoas que nos querem mal. Quando eu consegui fazer isso, eu consegui uma ascensão moral dentro da minha encarnação, dentro da minha evolução, né, que vai fazer diferença na minha caminhada. Porque eles dizem o seguinte: nós temos que sair do átomo e temos que chegar no arcanjo. Ok. Mas como a gente vai fazer isso, e o tempo que a gente vai levar para fazer esse caminho, vai ser alguns milhões de anos, né? Mas, para uns vai demorar mais tempo, para outros vai demorar menos tempo, porque para os que demorar menos tempo é porque entenderam o processo, entenderam a lição, e mais, não só entenderam o processo e entenderam a lição, começaram a colocar em prática nas suas vidas. No final, quando nós desencarnarmos, a pergunta que vai ser feita para nós é: quanto de bom você realizou na sua encarnação? Quanta caridade você colocou na sua vida em relação aos seus irmãos? Essa vai ser a pergunta. Essas expressões externas de vivência, eu sou doutor disso, eu sou não sei o quê, eu sou ciclano, nada vale. A gente não leva nada daqui. Isso são títulos que ficam a rol da nossa evolução, mas o que a gente leva daqui são os sentimentos, é os nossos amores, as nossas dores. É isso que vai fazer a nossa construção espiritual. E cada vez que eu evoluir espiritualmente, cada vez que eu praticar esse amor e essa caridade na minha vida, eu vou estar subindo um degrau na minha evolução. Eu vou estar modificando o meu padrão vibratório, ou seja, tudo aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, à medida em que eu vou melhorando isso, vou colocando isso, e isso vem de dentro do coração, não porque eu tenha medo de prestar conta disso, mas porque eu entendi que isso é bom para a minha encarnação, isso tudo vai sendo levado em conta e eu vou melhorando meu padrão vibratório, e esse padrão vibratório também chamado de psicosfera, que é o que está em torno de nós, o que vibra com os nossos pensamentos, com as nossas ações, vai melhorando inclusive a psicosfera do mundo, que nós precisamos tanto, por essa sociedade egoísta, ou seja, que a gente cultua nós mesmos e os nossos vizinhos não existem. Se eu estou bem, não interessa o resto. Numa sociedade em que eu pratico o amor e a caridade,
eu me incomodo com as pessoas que não estejam bem, eu me incomodo com as pessoas que estejam em necessidade. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar, ok, eu oro por essas pessoas. Mas o que eu vou fazer, qual é a manga que eu vou arremangar para começar a fazer alguma coisa para melhorar a vida dessas pessoas? A gente sabe que o processo é individual, ok, o espírita conhece isso. Se as pessoas estão na situação que estão, é porque elas precisam estar. Mas não me exime de eu, como espírita, não me contentar com isso e tentar melhorar a vida das pessoas que estão em dificuldade, e não resta, nós não podemos nem ficar pensando por que elas estão passando por isso, mas sim que estão passando por isso. E se estão passando por isso, eu tenho que fazer alguma coisa para modificar isso aí. Eu tenho que fazer alguma coisa prática, eu tenho que botar essa caridade a girar, eu tenho que justificar a minha encarnação. A bênção de que é ter mais uma chance na carne, né, na matéria, para sofrer com essa matéria, sofrer com a carne, sofrer as vicissitudes, mas também as alegrias da evolução espiritual, as alegrias de conviver e melhorar a situação da nossa família espiritual e daqueles que estão na nossa volta, sejam amigos, sejam colegas de profissão, sejam aquelas pessoas que a gente não gosta tanto, mas que nos ensinam tanto, sempre, né? Chico Xavier já dizia o seguinte: aos outros eu permito que não gostem de mim, mas a mim jamais eu vou permitir que não goste de ninguém. Então, quando eu entendo esse processo, essa caridade, esse amor que eu tenho que ter para com o próximo, mesmo para com os meus inimigos, eu entendo que quando eu paro de pensar o mal para as pessoas, quando eu paro de irradiar esse mal para as pessoas, e começo a irradiar o bem, irradiar o amor, eu começo a modificar toda uma estrutura energética que gira em nossa volta e que contamina tudo que está na nossa volta. E se eu pensar nisso como uma estrada segura para o sucesso, eu nada mais estou fazendo do que exercitar a caridade. Quando a gente exercita o perdão, né, quando a gente exercita a prática do bem, quando a gente exercita o julgar-se aos outros como a si mesmo, como a gente exercita todas essas coisas boas, a humildade, o coração puro, o ser brando, ser pacífico, conseguir não se deixar contaminar com toda essa violência que, infelizmente, é o produto da nossa sociedade materialista, que nós criamos até aqui, e que a gente tem que dar um basta e romper com isso. E se os outros não querem fazer, é problema deles. Mas eu tenho que me convencer de que isso é bom, e eu tenho que romper esse ciclo do ódio, esse ciclo da malquerência, esse ciclo de irradiar o mal. E começar a entender qual é o caminho e para que eu vim aqui, para que eu estou encarnado aqui, para que eu cheguei numa casa espírita. Se eu cheguei numa casa espírita, é para pensar o mal do outro, é para irradiar o mal para o outro. Será que é para isso que eu vim? Não. Eu vim aqui para me melhorar e, me melhorando, ajudar as pessoas que acorrem às casas espíritas, os nossos irmãos necessitados, inclusive nós, de auxílio do plano espiritual e da doação dos irmãos que convivem conosco, né, nesse ambiente de paz e de amor que é uma casa espírita. Mas eu tenho que entender isso, eu tenho que entender que essas coisas, elas não são de graça, elas não ocorrem de graça. Isso vai demandar muito esforço, muito trabalho da gente, para que a gente consiga alcançar os objetivos traçados para nós antes da nossa encarnação, e eu, à medida em que eu vou avançando na minha encarnação, eu vou entendendo esse processo e vou reconhecendo essas coisas na minha vida e vou modificando isso na nossa vida. O Jesus também disse uma vez que, traduzindo para os tempos modernos, ele prefere um ateu que tenha caridade no coração e faça caridade do que um religioso que seja muito pio, muito estudioso, mas que não pratique caridade nenhuma. Isso nada vai valer no final.
na balança em que a gente tem que botar as nossas ações realizadas durante uma encarnação, quando a gente desencarna. Então não dá para amar a Deus sem amar o próximo. Isso é impossível, tá? Porque Deus nos deixou o caminho para a gente amar ao próximo como a nós mesmos, entender o próximo como a nós mesmos. Isso tudo é esse caminho seguro do fora da caridade, não é salvação. E se a gente imaginar que esse foi o estandarte colocado na terra do cruzeiro, quando Jesus trouxe o trabalho de evangelização da Europa para a América, a explicação já está feita. Então, ele baseou os seus conhecimentos aqui e o que ele queria para ser desenvolvido aqui, dentro desse tripé: fé, amor e caridade. E se eu entender isso, né, eu tenho que entender as oportunidades que eu estou tendo nessa encarnação para resolver aqueles problemas atávicos meus. Aquela mochilinha que eu reencarno com ela, e cada pedrinha da minha mochila são os problemas que eu trouxe que eu não consegui resolver. E ao final dessa encarnação eu tenho que voltar para a pátria espiritual com essa mochila mais leve do que quando eu entrei. O problema é que com essa sociedade materialista, invariavelmente a gente volta com essa mochila mais cheia do que quando chegou. E esse não é o objetivo. Só que a gente está num limiar. Na nossa Terra, a gente está num limiar. A Terra está cumprindo a lei do progresso. Ela está numa fase de transição planetária, de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Agora, são os últimos testemunhos que a gente tem que dar nas nossas encarnações, para ver se a gente está apto a reencarnar num planeta em regeneração. Porque quem insistir em praticar o mal, em pensar o mal, provavelmente não vai mais reencarnar aqui, segundo Joana de Ângeles. Então, vai encarnar num outro planeta mais primitivo e perdendo a oportunidade de seguir em frente com a evolução do planeta aqui. A gente sabe que inexoravelmente a gente vai evoluir. Mas por que a gente vai, conscientemente, sabendo do processo, atrasar a nossa evolução? Por que conscientemente eu vou fazer isso? Vou atrapalhar a minha jornada evolutiva. A jornada pela qual Deus nos criou, que é do átomo ao arcanjo. Por que eu vou atrasar isso? Sabendo que eu não devo fazer isso. Por que eu vou professar o mal, pensar o mal, armar coisas? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque se eu não souber a resposta, eu li as obras básicas, mas não entendi nada. O problema das obras básicas é que a gente tem que ler, reler, mas não só reler, reler. É traçar uma estratégia, um plano, para colocar esses conhecimentos em prática e em prol da nossa evolução. É isso que eu vim fazer aqui e é isso que eu tenho que fazer. Entender e estudar as obras básicas e colocar em prática. É muito conhecimento. Mas, normalmente, os conhecimentos trazidos aqui nas obras básicas, eles são simples, eles já estão dentro de nós. As leis morais já estão dentro de nós. Nós é que temos que tirar para fora e exteriorizar isso com ações. E perpassa por todos os níveis da nossa vida, né? Desde a nossa conexão com a família, com os amigos, com essas pessoas que não são tão amigos, com o nosso meio ambiente, que é importantíssimo. Preparar a nossa encarnação futura com um ambiente saudável, e é isso que a gente tem que fazer cada vez que acorda, é tentar ajudar as pessoas e ajudar o nosso orbe a evoluir também, já que ele está num processo em evolução a um planeta em regeneração. Eu tenho que parar para pensar nisso também. Não só depredar a minha psicosfera, mas eu tenho que parar de depredar a psicosfera do planeta. As ações que a gente faz no dia a dia, que influem no processo
evolutivo do planeta. Nós vamos para um planeta em regeneração, mas em nenhum momento eles nos disseram como é que vai ser esse orbe. E eu tenho que parar para pensar nisso também, porque eu não sou uma ilha, eu sou um ser inserido dentro da minha casa reencarnatória, que é a Terra. E eu tenho que pensar e pensar muito sobre isso. Porque se eu não conseguir entender esses caminhos, eu vou ter que voltar aqui, ou voltar para um outro planeta mais primitivo, para tentar resolver esses problemas que eu deixo para trás, que perco a oportunidade de resolver. Então, olha quanto tempo jogado fora. Né? Então, essa decisão de mudança, ela tem que sempre ocorrer de dentro para fora. Ela sempre tem que ocorrer de uma maneira espontânea, de uma maneira que eu consiga entender isso e colocar em prática. Então, quando eu começo a falar sobre a caridade e sobre o amor incondicional, é sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas e sobre a nossa casa planetária. Nós nos avizinhamos agora de uma data que é importante para os seres humanos, pelo menos do lado cristão, que é o Natal, em que a gente comemora o nascimento de Cristo, mas que, invariavelmente, nós esquecemos do aniversariante para lidarmos só com a festa, só com a parte material da coisa. E que é bacana, porque se cria um clima legal, um clima de amor, um clima de fraternidade, um clima de troca. Mas ok, mas a gente tem que pensar muito mais profundamente nisso, que é o aniversário de um ser de luz, que há 4,5 bilhões de anos atrás, quando se criou esse sistema solar, ele já era um espírito de luz, que é Jesus. O que eu vou fazer com isso? O que eu tenho que lembrar nesse aniversário? O que eu tenho que fazer para que a gente aproveite isso? Será que eu tenho que dar mais valor para a parte material, a parte dos presentes? Ou eu tenho que pensar também no consumo consciente do nosso planeta? Nesse momento de Natal, em que a caridade, em que o amor começa a transbordar no ser humano, eu tenho que pensar também no amor e caridade que eu tenho que ter para com o meu planeta. Eu tenho que pensar no consumo consciente, eu tenho que pensar em que tudo que eu produzir, a mais do que o necessário, eu vou estar poluindo, eu vou estar depredando o meu ambiente. E mais, eu vou estar gastando dos recursos destinados ao nosso planeta para o futuro. Ou seja, eu vou estar tirando dos nossos filhos e dos nossos netos recursos por eu ter um viés materialista. Então, eu tenho que pensar nisso também. Vamos lá, vamos pensar no amor e na caridade e na evolução individual que eu tenho que ter como ser humano. Tá, ok. Mas eu tenho que pensar também na evolução que a Terra tem que ter, de uma maneira segura e tranquila, para que acolha, nos próximos milênios, as encarnações que estão por vir. Então, tudo que eu consegui pensar sobre isso, tudo que eu consegui pensar sobre a prática do bem, ela não é uma coisa pontual, ela é uma coisa geral. Eu tenho que pensar no todo. E para que eu consiga fazer isso, eu tenho que me despir das vaidades, eu tenho que me despir dos orgulhos, e tenho que ser humilde, puro do coração, brando, pacífico e misericordioso. Eu tenho que combater o egoísmo e o orgulho. Eu não posso achar que porque eu tenho algum conhecimento doutrinário, eu sou melhor do que qualquer um. Voltamos a dizer, tem muito ateu que pratica a caridade muito mais do que muito cristão aí que se diz estudioso, que guarda só para si esses conhecimentos e que de nada põe em prática. Observem os grandes vultos religiosos do nosso espiritismo.
eles sempre estão atrelados com grandes ações de caridade e de amor. Eles não se contentam, e até por orientação dos seus mentores, eles não se contentam só com a exposição, o mostrar que conhece. A gente tem que mostrar que conhece, tem que colocar em prática aquilo que conhece. Porque senão, a gente costuma dizer que a prece, a oração, orar é muito bom, mas orar sem ação não tem muita lógica, não tem muito proveito. Se eu só orar e não colocar nada em prática, se eu só orar e me insular num lugar ermo, porque eu não quero correr o risco de não conseguir me adaptar à sociedade, nada disso vai ter valor, porque eu tenho a lei da sociedade que me obriga a viver em sociedade e me obriga a evoluir em sociedade. Eu vou demonstrar os meus conhecimentos de amor e caridade quando eu conseguir me misturar com os meus irmãos seres humanos e conseguir sair incólume desse encontro. Aí eu vou estar demonstrando, com certeza e com rigor, as minhas possibilidades como ser humano. E tudo aquilo, e a partir daí eu começo a criar essa psicosfera em torno de mim, esse padrão vibratório, que vai ser a minha carteira de identidade espiritual. Eu vou ser reconhecido pelos espíritos, que é o que me interessa, por tudo aquilo que eu penso, por tudo aquilo que eu faço, e o aglomerado de tudo isso. Porque eu posso botar uma roupinha bonitinha, eu posso dirigir um carrinho bonitinho, eu posso viver num apartamento bonitinho, e não valer nada. Eu vou estar só exteriorizando alguma coisa. E numa sociedade materialista como a nossa, que as pessoas costumam qualificar as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são, eu tenho que começar a modificar essa minha visão de mundo, minha visão de evolução, para que eu consiga começar a obter sucesso na minha encarnação. Olha quanto tempo jogado fora, se eu pego uma existência aí de uma média de 70 anos e jogo fora essa oportunidade, e quando eu desencarno, vem aquele famoso choro e ranger de dentes, porque eu começo a entender que eu botei fora uma oportunidade. É terrível, né? Quando a gente vê que perdeu tempo, 70 anos da nossa existência. Eu não estou falando da vida material, estou falando da nossa existência como espírito. E se a gente entende que essa existência aqui é um relâmpago na eternidade, eu tenho que entender que quanto menos eu começar a praticar o mal e quanto mais eu começar a praticar o bem, através desses ensinamentos seguros que Jesus me trouxe, através das obras básicas, através de todas aquelas aulas que ele deu para nós e que deixou para nós, todos aqueles ensinamentos, toda aquela fé que eu tenho que ter, que ele dizia, que se eu soubesse o que eu posso fazer, nós seríamos maiores até do que eles. Mas a gente tem que entender o processo, tem que entender que a minha capacidade de evolução é a mesma do Cristo. Só que ele está há muito mais tempo nessa estrada, e nós também estamos na mesma estrada. Nós podemos chegar a ser Cristos. Quanto tempo isso vai levar? A gente não sabe. Uns mais, uns menos. E tomara Deus que todos conseguissem enxergar o processo, enxergar que o processo é simples, e que a gente tem que ter alguns cuidados e tem que abrir o coração para alguns ensinamentos, e a partir daí, sim, a partir daí evoluirmos sempre mais, até o dia que não precisarmos mais dessas provas no corpo físico. Até um dia em que nós não precisaremos mais da matéria e que estaremos exclusivamente existindo para ajudar os irmãos que estão na caminhada evolucional, mas que estão mais atrasados. É isso que vai valer a pena, é isso que vai valer para mim no futuro uma existência exitosa. E eu tenho que parar para pensar nisso.
né? De como é que eu vou fazer isso, e se Jesus deu a caridade como uma condição única da salvação e da felicidade futura, eu tenho que traçar um plano, uma estratégia de como é que eu vou fazer isso para colocar em prática na minha vida. Mas, para que eu consiga fazer isso, eu tenho que deixar algumas coisas de lado, e uma delas é o orgulho e a vaidade. De achar que eu sou alguma coisa. Eu sou uma engrenagem na máquina de Deus. E eu tenho que entender isso. Eu sou um grãozinho de areia na eternidade, mas que vale o tanto quanto os outros grãos de areia. E o que eu tenho que ajudar os outros tantos grãos de areia a se unirem a mim ou a nós, ao processo, para que no final nós consigamos chegar à angelitude, consigamos chegar a dizer, com o coração aberto, que vencemos a matéria, que hoje não precisamos mais da matéria. Mas isso ainda vai levar um tempo, porque nós não nos convencemos disso. Por vezes, quando acordamos, olhamos para o espelho e achamos que nós somos seres especiais. Não somos. Nós somos irmãos em evolução. Todos os seres são especiais. E se alguma dessas pessoas causam problemas para nós, eu não sei qual foi a minha relação com essas pessoas no passado. Talvez eu tenha sido o algoz. A gente, quando encara esses problemas, a gente fica sempre pensando que o outro é o problema. E, às vezes, a gente já foi vítima e já foi algoz ao longo das milhões de encarnações que já tivemos. E não importa saber o quê. Importa saber que, mesmo aquelas pessoas que aquela energia não cruza com a gente tem que sempre pensar o bem e emanar o bem. Ninguém, e o próprio Evangelho diz que ninguém está pedindo que se abrace um inimigo, mas só não querendo mais mal ao inimigo, só podendo orar para esse inimigo. E orar para nós mesmos, porque a gente nunca sabe quem é o vilão da relação. A gente vai estar demonstrando para nós mesmos que já evoluímos alguns passos nessa senda. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente reencarnou. É para poder doar um pouco do nosso tempo em prol da caridade, em prol do amor incondicional. E eu só vou entender isso quando eu amar os meus afetos, mas também amar os meus desafetos. Não permitindo que eu seja contaminado por essa sociedade materialista para transmitirmos o ódio para aquelas pessoas que são diferentes da gente, que pensam diferente da gente, mas que eu tenho que amar tanto quanto aquelas que pensam igual e agem igual a gente. O bonito da vida é a diversidade. O bonito da vida é entender que cada um expressa a sua existência, o seu amor, as suas dores de maneiras diferentes. Mas todas elas são expressões de amor, são expressões de fé, são expressões de caridade. E a coisa que a gente mais tem que ter é a caridade do entendimento dessa diversidade. É a única coisa que eu tenho que entender, que eu tenho que amar os meus irmãos como a mim mesmo. Entendendo que eu amo Deus acima de tudo, mas eu tenho que amar os meus irmãos como eu amo a mim mesmo. Eu tenho que julgar os meus irmãos como eu me julgo, né? E não usar os rigores da lei para os meus inimigos e as benécias da lei para os meus amigos. A justiça tem que ser igual para todos. E eu tenho que, obrigatoriamente, praticar a lei da justiça, também que está aí dentro dos nossos corações. E quando eu consigo ferir isso, eu sempre tenho a nítida ideia de que eu estou fazendo o mal. E a definição de mal e de bem, e a gente veio aqui para praticar o mal, ou para praticar o bem? Para praticar o bem. E o Evangelho dá uma explicação muito simples sobre bem e mal. O bem é tudo aquilo que nos aproxima das leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que nos afasta das leis de Deus. E eu, sabendo as leis de Deus, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, de bem ou de mal. E eu tenho que sempre procurar o caminho do bem. Mas se vocês me permitirem,
Eu tenho um texto aqui de Paulo, que eu gostaria de encerrar com esse texto, que eu achei muito bacana. Paulo é uma figura exponencial. Então ele diz o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é jubilosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita o mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 13.1 a 7 e 13. Então, encerramos os nossos debates sobre o amor e a caridade, mantendo nosso pensamento elevado em Deus, agradecendo a oportunidade do trabalho na seara do bem e rogando a Deus que consigamos ter chegado ao coração de todos, para que a gente entenda o processo, entenda que nós precisamos trabalhar diuturnamente para a melhora não só da gente, como da nossa sociedade, da nossa terra, em tudo aquilo que nos cerca. E que possamos usar esses ensinamentos como ferramentas para a evolução moral, espiritual e ética. Que assim seja, graças a Deus.